Tá. Pessoal, eu botei para gravar. Isso, botei para gravar aqui, eu tenho um recadinho para a gente. Só um minuto. Eu ia dizer, né, a gente está fazendo um bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, em conformidade, então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente queria avisá-los, né, que esse momento ele está sendo gravado para que a gente possa disponibilizar para os colegas que não puderam assistir ao vivo. Ele vai ficar disponível no Siga Drive, né, a gravação, até 31/12/2021. Tá? Se alguém tiver alguma coisa contra, a gente pede que se manifeste. Caso contrário, estamos já gravando. Obrigada. Legal, obrigado, Raquel. Eu vou projetar, então, aqui minha área de trabalho, tá, gente? Daí a gente pode conversar. Já está todo mundo visualizando aí? Sim, Walter. Tá. Então tá. Gente, assim, ó, a ideia aqui é bem um bate-papo, tá? A gente vai mostrar para vocês os recursos que a gente tem já desenvolvidos, né? O Everton também vai comentar um pouco. Deixa eu passar aqui para os tópicos, né? Então, a lei em si, né? Eu acredito que todos já tenham tido contato, já tenham assistido a sala, como a gente recomendou, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma consideração, fiquem à vontade, tá? E aí vamos falar, então, dos recursos que já estão implementados no SIGAM, que podem nos ajudar com os clientes, né? E também, como eu falei agora há pouco, sobre o CRM, o que a gente está implementando, tá? A lei, então, a LGPD, ela visa assegurar o direito, né, da privacidade, proteção de dados, como vocês já devem ter acompanhado, né, busca maior transparência e é muito importante, tá, gente, que para quem não teve ainda essa visão, é muito importante que entenda que a LGPD envolve muito mais uma revisão dos processos, né, uma reeducação interna da empresa, do que simplesmente um software, né, seja ele o ERP ou outro. Tá? Então, o software vai ajudar a empresa na sua organização, né, para que ela esteja em conformidade com a lei. Mas a LGPD em si, ela é muito mais, como eu falei, de uma revisão, de uma mudança, de uma adequação de processos internos, seus colaboradores, né, do que o próprio software. Tá? Se alguém tiver algum comentário, pode falando, tá? Então, nós enviamos recentemente um comunicado, né, falando um pouco sobre a lei, que ela estaria entrando em vigor, né, até para vocês estarem atualizados, né, a lei já está em vigor, né, o que não está ainda em vigência, enfim, são as multas, né, as sanções, enfim, por decorrência de alguma situação não atendida aí pela lei. Isso vai iniciar em agosto agora de 2021, tá? Mas a lei em si já está em vigor. E aí, nesse comunicado, gente, nós mandamos também este documento já indicando, né, os recursos do sistema que a gente tem disponível, tá? Então, assim, ó, é uma mistura, né, de configurações de usuário, direitos de usuário, variações de ambiente e personalização de tela, tá? Então, assim, ó, dependendo do caso, a gente pode optar por aplicar um ou outro, ou mais de um em conjunto, tá? Então, assim, vai muito do que as empresas trouxerem para vocês, principalmente da consultoria, né?
após ou durante esse processo de revisão de processos, enfim, do que simplesmente vocês chegarem no cliente para dizer, vamos ativar a configuração tal, vamos botar a situação assim, assado, né, gente? Então, é um trabalho em conjunto e que vocês vão poder, então, mostrar para eles, né, o que e como fazer no ERP. Outro ponto importante, nós na Cigan, e aí não estou falando do Cigan, né, estou falando da empresa Cigan, nós criamos um projeto interno, nós temos um comitê, né, só para tratar dessas situações de LGPD. Este assunto já está sendo acompanhado, né, por no mínimo uns 2 anos, acredito eu, quando começou a se falar em LGPD, né, o Éder, que é o nosso DPO, né, a pessoa responsável por todas essas informações, enfim, já começou a participar de palestras e cursos para que a gente pudesse, então, entender melhor e ir adaptando a empresa e, por consequência, o produto, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Sempre reforçar a questão dos processos, mas também mostrar para vocês que, hoje, os recursos que nós temos são esses. Mas, a partir deste comitê e a partir do andamento, né, dessas avaliações e dessas revisões que a gente vai fazendo, tanto na corporativa, quanto recebendo também feedbacks de clientes e parceiros, né, a gente pode evoluir essas questões aqui de recursos no produto. Tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Só complementando, Voto. Uhum. Justamente, então, como nós temos esse comitê, temos o DPO, qualquer evolução futura vai passar por esse comitê, justamente para fazermos essa avaliação em conjunto, para vermos se de fato, né, ela vai estar de acordo com o que rege essa legislação, né, que para nós é bastante nova. Hein? Isso aí. Então tá. Então, gente, assim, dito isso, a gente vai começar pelas configurações, tá? Então, assim, nós temos essas 3 configurações aqui. Uma delas é um modelo de tela para as pesquisas de empresas, tá? Por que é importante citar essa configuração? Porque ela precisa estar com um modelo padrão para que a seguinte, que é a 2447, visibilidade dos dados pessoais na empresa, tenha efeito. Tá? E por que ela precisa estar como padrão? Justamente porque a 423 é uma configuração que permitia, né, já de um tempo, então a gente respeita o legado, fazer algumas variações na tela de pesquisa. Então, assim, se eu tenho uma configuração que, além da tela padrão, né, tem a possibilidade de ter algumas variações, então estas variações eu não interfiro, tá? Então, quando a 423 estiver como padrão, a gente vai entrar nas configurações daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês, até para a gente fazer aqui falar um pouquinho de teoria, mas mostrar também, né, na prática, vocês entenderem. E aí, essa 2447 de fato, a que vai dizer qual o nível de visibilidade, se ele vai ser completo, parcial ou restrito. E aí eu fiz um pequeno resumo aqui, né, das informações de empresa, pessoa e de contato. Tá? Então, aqui depois vocês podem até consultar, né, o que aparece, o que está visível quando parcial e o que está visível quando restrito. E aí, na sequência, nós vamos falar um pouquinho também sobre a 792. Essa, acho que muita gente deve conhecer. É uma configuração que faz com que eu tenha um bloqueio, né, na hora de mandar relatórios, listagens para as impressoras, né? Também eu consigo bloquear a exportação para CSV, né? E também eu consigo bloquear a exportação e não consigo salvar, né? Bloqueio também o salvamento de informações do OLAP, tá? Isso aqui é importante para que os usuários, conforme, né, o entendimento da empresa, para que os usuários consigam trabalhar, enxergar as informações, mas tenham aí uma proteção a mais para evitar que eles levem informações para fora.
tá? Outra coisa, só lembrando, né, gente, a LGPD em si, ela está diretamente ligada a dados de pessoa física, tá? Mas essas configurações aqui, elas dizem respeito a ambas, né? Pessoas físicas e jurídicas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá um pouquinho. Eu deixei aqui alguns ambientes abertos. E eu vou primeiro, então, aqui nos usuários. Deixa eu... Eu tenho 3 usuários aqui, que eu criei para a gente ter esses exemplos aqui. Então, um eu vou considerar que ele está com acesso completo, o outro parcial e um outro restrito. E aí depois a gente faz algumas brincadeiras aqui, alguns experimentos com eles, tá? Falando agora das configurações. A configuração, deixa eu pegar ela aqui. 2447. Ela permite variar por usuário, tá, gente? Então, aqui, para vocês verem, o meu usuário voto está completo, esse voto P parcial e o voto R restrito. Tá? O que isso significa na prática? Que, deixa eu pegar aqui uma pesquisa. Se eu for fazer uma pesquisa de empresa, hoje, se eu não tenho restrição, eu enxergo todos os campos nessa tela. Certo? E os contatos também. Eu tenho aqui o meu cadastro completo aqui de contatos. Todas as informações, tá? Se eu pegar agora o meu outro usuário, que é o parcial, e for na mesma pesquisa, vocês vão perceber que eu já tenho menos campos em tela, ou seja, o próprio sistema já está ocultando colunas. Ó, já encerrou por aqui. E o mesmo vale aqui para os contatos. Então, já tenho informações restritas aqui, certo? Isso é na visão parcial. E agora a gente vai dar uma olhada no usuário que está com a configuração restrita. Se eu for na mesma tela, então eu estou enxergando o nome, o código da empresa e o contato. Se eu for nos contatos desta empresa, vocês vão ver aqui que eu basicamente tenho o tratamento e o nome da pessoa, código de pessoa física e o ramal. Então, o que acontece aqui, gente? Eu posso determinar que alguns usuários visualizem menos informações, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente, tá? E isso é outro ponto importante. Não é simplesmente por conta que existe a LGPD que agora todos os usuários precisam estar sem enxergar informações, tá? Neste mapeamento de processos, é muito importante que se entenda quais usuários precisam, né, de determinadas informações. Tá? Se aquilo é essencial para a atividade dele, eu deixo ele enxergar. Tá? E existem outros pontos da lei que aí vocês vão entender e vai ficar mais visível, talvez, quando o Everton comentar sobre o CRM. Por quê? Porque aí existem outras questões, né, que são os contatos feitos para, enfim, contatos de venda, e aí vocês vão entender. Tá? Mas aqui eu queria deixar claro para vocês que, com uma simples alteração de uma configuração, eu consigo ter esta variação. Então, ó, voltando aqui, ó, todos os dados, inclusive de contatos. Aqui, menos colunas, né, menos informações disponíveis para o usuário. Tá? E aqui, por último, essa restrição aqui. Aí tem um outro detalhe, tá, gente? Vocês estão vendo aqui o alterar dados, né?
E aí também daqui a pouco alguém está pensando, ah, mas Voto, tu está fazendo essa restrição aí através da configuração, mas aí o cara clica aqui e ele vai acessar todo o cadastro, né? Sim, ele vai acessar todo o cadastro, desde que eu permita, desde que eu deixe ele com o direito, tá? Então aí, gente, voltando aqui para esse documento que nós compartilhamos, a gente já citou aqui para vocês, né, os direitos. Então, eu tenho direitos de empresa que eu posso criar, modificar e pesquisar. Tá? Se eu não quero permitir que o usuário acesse os cadastros, eu vou lembrar também de retirar daqueles usuários estes direitos. Né? A partir do momento que eu faço isso, nem o acesso pelo menu ele vai conseguir, e nem por aqui, porque aí esse botão aqui não fica habilitado para ele e ele não vai conseguir acessar. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Quem quiser, fica à vontade. Levanta a mão, abre o microfone, pode ir comentando. Tá? Bom, vou seguindo então, tá? Qualquer coisa vocês vão chamando. E aí eu vou dizer o seguinte, tá, mas eu só mostrei para vocês a tela de pesquisa, né? Sim, mas é que, basicamente, quando tu tá, por exemplo, em um lançamento financeiro, um pedido de vendas, né, uma solicitação, uma ordem de serviço ou coisas do tipo, quando tu vai inserir o cliente, né, ou fornecedor que seja desta movimentação, né, é essa tela que tu enxerga, né? Então, vamos lá. Aqui são dados de um lançamento financeiro. Quando eu chegar aqui na empresa e eu for procurar, então aí vai aqui respeitar, a tela de pesquisa vai respeitar a restrição para esse usuário. Né? Então, aqui eu consigo perfeitamente encontrar pelo nome, né, ou pelo código, e aí selecionar. Tá? Então, essa é a intenção. Ok? Deixa eu voltar aqui para o slide, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. 792. Bloquear impressão de relatórios. Vamos dar uma olhada lá. Configurações. 792. Vamos ver como é que está aqui. Ó, mesma coisa, tá? Para o meu usuário restrito, eu marquei, ou seja, bloqueia. Eu já estou com ele logado aqui, então vamos ver o comportamento dele aqui. Se eu pegar, por exemplo, a pesquisa de empresas, e aí eu pensar, bom, vou exportar isso aqui para levar para algum lugar, tá? Vamos ao exportar para CSV. Ó, usuário sem permissão para utilizar o recurso. Então, eu não consigo usar a exportação disso aqui. Eu não consigo tirar esta informação aqui e levar ela para uma planilha, por exemplo. Tá? Mas como é que é o comportamento disso, para quem não está com essa restrição, né? Vamos dar uma olhada aqui. Empresa. Se eu for no exportar para CSV, aí ele já vai, então, ó, não tem a restrição, porque ela não está com a configuração marcada. Tá? Quem não conhecia, né, essa configuração aí, gente, agora já sabe que ela existe, tá? E enquanto ele está gerando aqui, eu vou aqui no OLAP, que eu vou mostrar um outro recurso para vocês. Se eu quiser, por exemplo, construir um OLAP em cima dessa pesquisa, né, e distribuir também, ou pegar para mim. Ah, ele está gerando aqui. Vamos ver se já deu aqui. Está terminando. Bom, esse aqui, então, é o do CSV. E aí, ok, ele está me pedindo ali para eu parametrizar os delimitadores de coluna, enfim. Mas aqui, ó, então, se eu não estiver com aquela configuração lá, a 792 marcada, eu vou poder exportar aquele meu cadastro para uma planilha, tá?
E aqui é do OLAP, tá. Deixa eu só, ele não tá configurado aqui, mas rapidinho a gente chega lá. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá, assim, ó, eu não tenho aqui um modelo, tá, gente? Mas o que que ele faz na prática? Quando eu crio um OLAP, eu também tenho lá um recurso de exportar. E aquele recurso de exportar fica desabilitado com a 792 marcada. Tá? Assim como relatórios também, se eu tenho um relatório direto em tela, que uso o visualizador, eu não enxergo o caminho onde foi gerado o arquivo, e eu também, quando eu encerro, né, quando eu saio do visualizador, o arquivo ele é excluído da pasta onde ele foi gerado. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esse povo está meio calado. E daí, gente? Tô entendendo, voto. Para mim tá ok. Tá, não, que o pessoal tá tranquilo, calado voto. Ali. Tá, eu tava esperando pelo bate-papo, né, gente? Tô esperando ainda pelo bate-papo, tá? Então vamos lá. Alto e claro por aqui, voto. Tá bom. Ô, voto, tu deu o exemplo ali da pesquisa de empresa, mas se eu abrisse uma dinâmica, eu preciso ajustar direto na dinâmica, certo? Sim, nesse caso sim. Podemos abrir aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos pegar aqui, ó. Empresa. Deixa eu pegar. Não vou pelo atalho, tá meio cheio de coisas aqui. Aqui no caso ela está mostrando, né? Isso. Uhum. Aí a dinâmica tu tem condições, mas aí, Rodrigo, aí vem a cereja do bolo. Mas tem um outro recurso que eu vou mostrar depois, e aí tu vai ver que dependendo da situação e usando a criatividade, a gente consegue tratar isso também, sem precisar mexer em modelo, tá? Em modelo de pesquisa dinâmica. Ótimo. Tá? Então tá. Vamos lá. Tá, por aqui. Ok. Eu mostrei um lançamento financeiro, mas, gente, vale para qualquer campo de código de empresa, né? Como eu falei, solicitação, ordem de serviço, nota fiscal, pedido. Se estiver com essas configurações dessa forma, vai acontecer essa restrição. E aí o que o Rodrigo acabou de perguntar é justamente isso aqui, né? E se eu entrar no cadastro, né? Eu estou com acesso ao cadastro e como é que eu faço aqui, né, para restringir? Se tu pensar um pouquinho, tá, Rodrigo? Eu vou usar o teu nome aí porque tu comentou. Se eu quero que esteja restrito, né, provavelmente eu não vou liberar acesso ao cadastro de empresa, certo? Então, aquele usuário que ele não precisa ter acesso aos dados, ele só precisa, por exemplo, colocar o fornecedor ou colocar o cliente em um lançamento financeiro, ele nem vai chegar na pesquisa dinâmica, porque eu não vou dar acesso ao cadastro, certo? Porque assim, mesmo que eu restrinja aqui, quando acessar o cadastro, ele vai ter acesso a outras informações. Tá? Legal, voto. Entendeu? Então assim, mais ou menos assim aquilo que eu falei, tá, gente? Não é sempre que eu vou bloquear acessos, tá? Pensa assim que o Rodrigo vai ficar mais claro depois no exemplo do Everton, mas o Rodrigo, ele não pode fazer contato com o Voto, porque o Voto não quer receber contatos de venda. Mas o Rodrigo precisa dos dados do Voto, porque ele vai abrir uma ordem de serviço para o Voto, entendeu? Então, nesse caso, como é que eu vou restringir, né? Então, isso é muito importante que se entenda. Tem que fazer o mapeamento. Eu preciso saber quais são os usuários dentro da empresa que vão precisar ter acesso ou não, tá? Porque assim, ó, a gente está olhando recursos do sistema, mas se eu tiver um bloco de papel na minha gaveta com essas informações e fizer mau uso, a empresa também vai
estar sujeita aí a sofrer alguma penalização, tá? Ok. Então, vamos lá. O que mais eu tenho aqui? Variação no ambiente. Deixa eu ver qual é a próxima questão. Já é do Ever. Então, vamos falar de variação no ambiente. Ok, digamos que eu não quero fazer nada disso aí que o Voto me mostrou, né? Eu quero fazer algo que atenda, inclusive, a questão do cadastro. O que eu posso fazer? Então, deixa eu pegar aqui. TS. Então, tem uma coisa que se chama variação do ambiente, que é um recurso que nós temos, se não me falha a memória, a partir da 2002, tá? Que me permite, então, criar visões dentro do banco de dados e direcionar de uma forma mais simples e organizada quais usuários que vão ter acesso a determinada informação. Isso vale para diversas informações, tá? Não é só para empresas, mas eu vou mostrar isso na tabela de empresa, por conta da própria LGPD, né, que é o nosso foco aqui. Tá? Então, o que eu preciso, gente? Deixa eu abrir aqui. Primeiro, no meu cadastro de grupos de direitos, eu criei um grupo, você está todo mundo enxergando aqui, eu chamei de LGPD restrito, e a variação de ambiente dele vai se chamar aqui, vai ser LGPD, tá? Isso aí é o que defini. Ok? Fiz isso aqui, eu fui no banco de dados e eu criei uma view. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, eu fiz um select na tabela de empresas e embaixo na view que eu criei. O que eu fiz aqui? O que tem de diferente? Quando eu construí essa minha view, eu optei por ocultar algumas colunas. Tá? Então, esses asteriscos aqui que vocês estão vendo, foi um exemplo rápido que eu fiz para representar aqui que eu não quero que essa informação apareça. Tá? Até aí tudo bem? Então tá, a gente tem um como fazer disso, tá? Só para vocês saberem, a gente tem um como fazer essa variação de ambiente. Então vocês estão vendo aqui, o nome da minha view ficou esse aqui, LGPD_GE Agora nós vamos dar uma olhada lá no meu Magic INI. Certo? Vamos lá. Esse aqui é o meu Magic INI. Se alguém não tiver familiarizado com isso, ou tiver alguma dúvida, por favor, pergunta, agora é o momento, tá? Isso aqui era, gente, o apontamento para o nome lógico que indica, né, onde está os meus dados de cliente, fornecedor, enfim, as empresas. E essa aqui é a tradução dela. Tá? Eu vou fechar aqui meus ambientes para que isso tenha efeito depois que eu fizer aqui. Só um pouquinho. Só vou abrir aqui de novo para vocês verem que tá tudo aqui, né? Inclusive na pesquisa, não tem nenhuma variação. Só ninguém tem nada para comentar enquanto o sistema vai carregando. Aproveitamos.
Em voto, Luciano. Essa Pois variação de ambiente, eu até não conhecia o recurso. Por incrível que pareça, a gente não conhece tudo. E tu fez na tabela principal, sendo que tu não precisaria fazer na tabela correlato, é isso? Eu fiz só... Tu fez na G-Empresa, mas a G-Empresa não é só G-Empresa, tem a VC, né? Eu fiz só a título de demonstração. Mas, na real, se tu for fazer as ganhas, teria que fazer em todas as tabelas, criar a view para todas as tabelas correlato, é isso? Em todas as tabelas que tu necessita fazer alguma restrição. A restrição, perfeito. Uhum. Tá, então acho que eu já estou aqui. Só que não está aparecendo aqui. Grupos. Só não estava aparecendo. Tá, então o que eu fiz, tá, gente? Eu peguei o usuário e disse, ó, agora eu pertenço ao grupo log LGPD restrito, tá? Fiz isso aqui. Essa variação de ambiente, ela serve para uma série de situações, tá? Eu posso, por exemplo, fazer com que grupos de usuários enxerguem só uma determinada divisão de empresas, por exemplo, ou só uma faixa de lançamentos financeiros, e por aí vai. Eu poderia fazer isso para separar o contas a pagar do contas a receber por usuário. Poderia. Vale a criatividade, né? Tem que conhecer o recurso, né? Pensar em como tu vai fazer a montagem das tuas visões, né? E aplicar. Tá? Perfeito. A questão é que eu consigo, através dessa combinação de nomes lógicos, né? E grupos de direitos, eu consigo fazer essa variação, né? Então, por exemplo, olha só, gente, como o meu usuário voto agora faz parte daquele grupo e aquele grupo tem esta variação, o que vocês estão vendo aqui? Eu não tenho mais a informação. E isso aqui eu não fiz em tela, não é uma personalização de tela ou uma mudança de formulário aqui para apresentação. É um retorno da query mesmo. Então, a minha consulta, até vou entrar num aqui, por exemplo, vou entrar nesse primeiro registro aqui, vocês vão ver que não só na pesquisa dinâmica o resultado, mas como o próprio cadastro, né? Por quê? Porque eu não estou apontando aqui, né, para a fonte que é a tabela completa. Estou apontando aqui para uma view, que é essa que eu mostrei para vocês antes aqui, que eu construí. Aqui em cima, só para quem não está muito familiarizado, nesse grid de cima, né, é o resultado deste select aqui, que é na tabela completa, e essa parte de baixo aqui é resultado de um select que eu fiz numa view. Ela é LGPD underline de empresa, que está aqui, ó. Se tu olhar nas minhas views aqui, vocês vão ver que eu marquei aqui, ó. Então, é esta view que eu construí, que ela já está retornando esses asteriscos. Tá? Por isso que eu consigo, então, usar a variação de ambiente para fazer algumas restrições. Então, se eu entendo, né, que aquela questão de configurações não atende a contento, né, o que o meu cliente está pedindo, eu posso pensar nessa história aqui. Né? Então, eu posso construir os usuários do administrativo. Eu vou ter um grupo, né, que vai mostrar determinadas informações. Agora, eu tenho lá o pessoal do suporte. Eles têm outros, o faturamento. E assim eu posso organizar dessa forma, né, onde usando a criatividade, como eu falei antes, né, eu consigo construir estas visões aqui. Né? Então, aqui, Rodrigo, só para né, respondendo e te mostrando o que tu comentou antes, eu nem mexi em modelo de pesquisa dinâmica e eu já estou com eles restritos aqui. Ótimo, voto. Muito bom. Mas aí, neste caso, o usuário precisa acertar e usar o ícone de acesso certo ao CIGAM ou pela configuração do perfil dele, independente do ícone que ele for acessar? O ícone... Porque você fez um ajuste no cadastro do usuário e você Sim. fez uma personalização no Magic IN do usuário, no Sim. Magic IN do CIGAM, né? Sim, eu preciso Precisou dessa criar um combinação. adendo, Rodrigo.
Não precisa criar o adendo aí, não precisa criar um atalho específico com aquele adendo. Eu não Mas preciso. aquele adendo ele vai ficar geral. Eu posso acessar, a pessoa do financeiro pode acessar e o pessoal do vendas pode acessar o mesmo atalho. Tá. Mas ele vai olhar aquilo que está no meu usuário configurado, isso que não ficou claro para mim. Esta variação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Esta variação... Bacana esse recurso, Luciano, eu também não conhecia. Eu vi que tu comentou antes. Uhum. Esses assim, dias eu... Desculpa eu cortar vocês. Não, segue lá. Mas assim, ó, deixa eu aproximar aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma variação de ambiente chamada RP001 e uma chamada RP002, tá? Isso aqui é um outro caso agora, tá, gente? Eu tenho aqui esses 2 usuários e aqui eu tenho esses 3. Pode ver que não são os mesmos, tá? Então, eu fazendo uma parametrização via atalho, e aí sim pode ser o adendo, né, ou pode ser o próprio atalho, eu consigo fazer com que o Diego, o Elias e o Matheus, quando entrem, eles apontem para uma view, né, para uma visão que tenha este prefixo, e o usuário Siga11 e o Matheus Marcon, quando entrarem, eles vão ter acesso a esta outra visualização aqui. Tá? E aí sim, por isso que é importante dar uma olhada até no documento, porque é o seguinte, uma vez que eu opte por utilizar este recurso no ambiente, eu preciso ter isso configurado para os usuários. Tá? Por quê? Porque se eu esquecer de colocar o Rodrigo, o Rodrigo entrou na empresa agora, e eu esqueci de colocar o Rodrigo em um destes 2 grupos, tá? Eu não mostro tudo para ele. Ele fica sem acesso. Desculpa, ele fica sem acesso. Isso é uma proteção, tá? Porque imagina o seguinte, eu estou num cenário onde eu tenho, por exemplo, prospects. Eu tenho os prospects do Rodrigo e os prospects do Luciano, tá? Nenhum enxergo do outro, certo? Por conta dessa variação que eu construí. Imagina que eu esqueço de colocar o Luciano dentro de um grupo desses. Aí ele passa a enxergar tudo, né? Aí de certa forma, é um furo de segurança aí no recurso. Então eu precisaria ter um grupo chamado FUM. Poderia ter um grupo chamado FUM. Exatamente, Rodrigo. E daí poderia inserir ele no FUM. Então, nesse caso, a partir do momento que eu uso a variação de ambiente, eu tenho que configurar ela para todos. Eu não posso ter usuário trabalhando com variação e usuário sem variação. Isso. Pensa o seguinte, Amorão. Olha só, um caso real, tá? Nossa base de dados, o CRM, por exemplo, ele está sendo acessado por todos os parceiros, tá? E aí eu digo o seguinte, o parceiro só enxerga as empresas que ele representa, tá? E isso através desta variação. Aí imagina que o cara contratou um outro funcionário, o funcionário liga, né? O parceiro liga para a Cigan e diz, agora eu tenho um novo usuário, né? Eu tenho um novo colaborador. Aí a gente cria um usuário para ele e esquece de colocar ele em algum grupo. E aí o que acontece? Ele não vai enxergar nada, e aí ele vai gritar, e aí a gente vai colocar aqui dentro. Por quê? Porque se eu liberasse o acesso a todos, né? Uma falha minha, um esquecimento meu, né, um erro operacional, teria como resultado que aquele parceiro enxergasse informações e prospects de todos. Então, por isso que o recurso tem esse comportamento. Muito bom, perfeito, Roto. Tá certo. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é os recursos que nós já temos, como eles funcionam, e agora, para trabalhar em cima deles, vocês podem olhar como fazer, podem trocar ideias com a gente, né? Vocês podem falar com o pessoal que está mais habituado com a construção dessas views, né? A minha view aqui, ela é bem simples. Mostra para nós aí, fiquei curioso para ver como é que faz o asterisco. Cara, eu fiz o seguinte, ó. Estão vendo aí? Tá, já matou. Já
Eu só fiz isso aqui. É um modelinho assim, É tão simples, né, Luciano? Ah, é simples, só queria ter certeza se era assim mesmo como eu tinha pensado. A minha... Tá muito simples, né, Luciano? Sim. A minha intenção, gente, a minha intenção aqui não foi fazer uma coisa nem muito complexa, né? E eu nem ia a fundo para ver, né, o que mais a gente poderia aplicar. Mas assim, a gente sabe que construindo uma view, tu pode aplicar. Inclusive aqui tu poderia dizer que isso seria somente para empresas do tipo pessoa física. Enfim, teria que, como eu disse, usar a criatividade para trabalhar em cima disso aqui, Tem né? bastante recurso. Eu peguei simplesmente isso aqui, né? Criei com aquele nome ali que eu falei para vocês, botei aí uns asteriscos aqui nessas colunas aqui, né? Mas é para efeito de exemplo mesmo, tá? E é isso, eu criei a view e fiz aquelas pequenas parametrizações ali. 2 linhas no Magic In e uma coluna lá, uma informação no cadastro dos grupos de usuário. Foi só isso que eu fiz, tá? Eu achei mais prático, assim. Mais prático de administrar, eu achei, do que a outra forma, sabe? Sim. E assim, ó, Maurel, eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a brincar com isso, vocês vão trazer para nós sugestões, questionamentos, e a gente vai evoluindo. Este recurso de variação de ambiente, ele existe e ele já está operacional na SIGAM, né, SIGAM corporativa e SIGAM rede, já está, olha, acredito que é 1 ano, mais ou menos, já está funcionando, tá? Então, os parceiros acessam suas bases, enxergam somente suas informações, né? Alguns aí, inclusive, enxergam mais tudo uma. bem? Oi, quem? Opa, é o Éder. Eu Oi, cara. tô em trânsito aqui, mas escutando vocês. Só para completar, um exemplo da Viu antes. Aham. Na Tá cortando um pouco, Éder. só lá em configuração, tal. Éder, eu não sei se é comigo aqui, mas eu não consegui te escutar. Também Não escutamos, Éder. Deu uma falhada aí, boa. Se tentar de novo aí, eu vou... Alguns dados, né? E restringindo o objeto, aí tu consegue ter a garantia da segurança. Não sei se eu entendi, tá? Que a gente cortou bastante, mas tu tá querendo dizer que, junto com as views, fazendo ainda, aplicando uma política de segurança em cima dos objetos, a gente amplia ainda mais a segurança da informação, é isso? É importante, sim, é isso. A Tá. questão é que cada tabela, cada view, cada objeto de banco, tu pode, dentro do SQL ou do Oracle, né, dizer qual é o usuário que tem acesso àquilo. Quando tu faz uma restrição de dados em tabela através de views, o legal seria restringir o acesso àquela tabela mãe e permitir o acesso apenas a view. Aí o usuário, mesmo que ele saia do sistema, saia do SIGAM, por outro viés, chegue até o banco de dados, ele continua sem o acesso àquela informação que ele não pode ter. Uhum. Legal. E complementando aí para vocês também, se eu tiver num ambiente web, por exemplo, né, como os portais, esse tipo de variação, como a gente tem uma camada, né, de apresentação e uma camada servidor, eu consigo fazer com que na camada servidor eu não tenha essa restrição. Por quê? Porque eu só vou bater lá quando eu precisar gravar alguma informação. Então, tem uma série de questões que a gente consegue jogar, e aí, obrigado, Éder, também por complementar aí. A gente começou uns minutinhos depois, né? Acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que é importante mostrar para vocês esses recursos. E tem agora um pouco, acho que o Everton quer conversar um pouco também sobre a questão do CRM. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem perguntar agora, podem me chamar depois. Por hora eu agradeço aí a atenção de vocês e a participação também. E estou à disposição, tá bom, gente? Me concede o controle aí, eu vou pedir aqui o controle. Pode pedir. Porque, então tá, pessoal.
O voto, então, mostrou aí os recursos que já estão disponíveis, né, já existem no SIGAM já há algum tempo, eles não foram criados especificamente, né, para a LGPD, mas são recursos que estão disponíveis e vão nos servir aí muito bem, pelo que a gente está percebendo aí nessas restrições que podem ser necessárias aí com base nesse levantamento de processos que a gente vão fazer aí. O que nós vamos falar um pouquinho agora, então, são das evoluções que estão por vir, né, que estão em desenvolvimento. Pode. Concedido. Controle concedido. Só isso, volta ali, por favor. Isso aí, beleza. Então, eu vou ficar aqui em tela cheia. Vou passar aqui. Pronto. Ok. Então, vamos falar, então, agora dos desenvolvimentos, das evoluções que estão em desenvolvimento. Essas evoluções foram pensadas e criado o escopo delas de acordo com o comitê. Então, o comitê se reuniu por diversas vezes e decidimos, então, no primeiro momento, liberar essas evoluções aqui que ainda estão em desenvolvimento. São evoluções em conjunto com a equipe CRM, com a equipe infra, né, de infraestrutura. Por quê? Porque nesse primeiro momento as restrições vão competir somente, né, terão sua competência somente para da área comercial, porque o que rege a lei, né? A lei rege que o Alessandro Voto não quer ser contatado neste telefone celular ou neste e-mail para eventos comerciais, ofertas de produtos, contatos comerciais de qualquer tipo. O que é comum no nosso ambiente de cigana? Eu ter contatos comerciais, contatos técnicos, contatos financeiros e diversas outras áreas. Então, a gente vai partir no momento, vai seguir o viés do contato comercial. Então, o que vai acontecer aqui, primeiro momento? Nós estamos mostrando aqui, vou mostrar algumas imagens e protótipos do ambiente web, mas também eles vão valer para o ambiente desktop. Tá? Essa primeira imagem, esse primeiro protótipo que nós temos aqui, ele já vai ser totalmente em web, e aqui nós temos, então, um cadastro dos contatos restritos, ou seja, o Voto ligou para a Cigã e disse, olha, não me contate mais através deste e-mail e ou deste telefone. Eu não quero mais receber contato através deste recurso aqui, telefone ou e-mail. Então, alguém vai fazer esse cadastro aqui nesta tela, neste ambiente web. Então, esse cadastro em si, ele só vai existir na web, mas ele vai ser consumido também no desktop. O Voto pode complementar aí a qualquer momento o Voto. Se estiver desviando um pouco do foco aí, tu que é o especialista aí, tu e o Éder, né? Não, vai tranquilo. Estou iniciando agora aí. Mas assim, então, esse cadastro, essa tela de cadastro, ela vai ser desenvolvida somente na web, até seguindo as nossas diretrizes aí, que as evoluções, de fato, sejam no ambiente web. Então, resumindo, teremos um cadastro de contatos restritos, acessados direto pela web, mas o componente desse cadastro, né, o programa desse cadastro, ele vai ser consumido no ambiente desktop. Lá, em primeiro momento, então, no CRM. Né? Então, aqui na tela do cadastro, contatos, informações principais em primeiro plano, aqui nas duas primeiras colunas, né? O e-mail e ou o telefone. Então, o Voto liga para a Cigã e diz, não me contate mais neste e-mail. Talvez ele não diga o telefone dele. Então, nós teremos aqui um cadastro, eu vou clicar sobre ele aqui. E então, entrei na tela do cadastro em si. Né? Então, primeira informação é o e-mail, a segunda é o telefone. Talvez o Voto se identifique, né, como Alessandro Voto ou não. Né? Talvez ele forneça somente o telefone ou somente o e-mail. Teremos aqui a data de solicitação, de quando ele fez, a data e hora de quando ele fez essa solicitação, e a origem. Ele entrou em contato através de uma ligação telefônica, ele mandou um WhatsApp, ele entrou em contato pelo site, então tem várias formas que é a origem desse contato de descredenciamento do voto, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Porque data e hora, né? Porque como nós teremos penalidades, possivelmente lá a partir de agosto, então é importante a gente ter isso bem registrado, a data e hora de quando, de fato, foi realizada essa solicitação.
Por quê, né? Se nós tivéssemos só a data, o voto pode ter me ligado hoje, né, ali às 18 horas, e ter solicitado o descredenciamento dele, ou a inclusão do nome dele neste cadastro restrito. Só que pela manhã o nosso marketing disparou um e-mail marketing e ele estava na lista. Então, por isso que eu preciso da hora, porque ele fez a solicitação dele às 18 horas do dia 25/1, e o e-mail marketing foi disparado às 11 da manhã. Então, para dar mais poder, né, de rastreabilidade para os nossos clientes, a gente optou também por colocar essas informações. Claro, essas são as informações básicas, iniciais, que a gente, junto com o comitê, definiu por bem colocar, né? Provavelmente, com o uso, talvez teremos outras aí no momento do uso de fato e no momento que as sanções de fato forem aplicadas. Então, o cadastro, muito simples aqui, é onde eu vou ter essas informações, né? Quando eu for incluir um novo cadastro, ele vai entrar em modo de criação e eu vou colocar essas informações aqui. O que eu vou ter aqui, além do cadastro em si, né? Eu vou ter toda essa pesquisa aqui, para saber se o nome da pessoa já está ali ou não, né? Então, a princípio, a gente vai liberar esse cadastro aqui no menu do CRM, né, do portal CRM. Ele vai estar disponível ali, mas o programa em si ele vai ser consumido, né, em todo o SIGAM. Nesse primeiro momento, ele vai ser consumido, obviamente, só nos recursos principais, então, do módulo CRM. Ok, pessoal, até aqui? Então, falamos um pouco do cadastro, né? O que mais que vai acontecer aqui, então? Então, dentro do CRM em si, né, falando, então, tanto do ambiente desktop quanto do portal CRM, a gente vai ter a validação desse cadastro na criação, pesquisa e modificação de uma oportunidade, que é, de fato, onde o atendente, né, a pessoa que faz o contato com o cliente, teoricamente, é onde ela deve estar posicionada na tela antes de fazer uma ligação para o cliente ou no momento que envia um e-mail, né? Aonde mais a gente vai fazer essa restrição ou esta validação, né? No momento de um envio de e-mail através do acompanhamento da oportunidade, né? Lembrando, porque somente da oportunidade nesse momento, né? Porque, seguindo aquela regra que eu comentei no início ali, vamos iniciar somente com contatos comerciais, né? Um acompanhamento de uma OS, que é comum aqui dentro da SIGAM. Mesmo que a pessoa esteja contida no cadastro de restrição, ela pode receber, e muitas vezes deve receber, um e-mail de uma OS, né? Deve receber um e-mail do financeiro, e assim por diante. E duas rotinas aqui que nós já utilizamos há algum tempo no CRM ali, que é a rotina de e-mail marketing, e ela está disponível só no desktop, e a criação da campanha. Então, ambas essas rotinas, elas vão passar também a olhar esse novo cadastro. Ou seja, vou gerar um e-mail marketing ali para diversas empresas, e dentro de uma determinada empresa está o Luciano Maurel lá, está o dado dele, está o e-mail dele lá, e esse e-mail dele está contido no cadastro de restrição. O que vai acontecer? Quando eu gerar o e-mail marketing, o Luciano Maurel não vai constar para mim naquela lista de destinatários, né, porque ele está contido nessa lista. Então, são essas as questões que a gente vai implementar a partir de agora. Então, a gente está na fase de prototipação, né? Essas imagens que a gente está mostrando para vocês aqui são os protótipos, então, que o PDI está criando, e eles serão, então, desenvolvidos muito similares ao que a gente está mostrando aqui, talvez com uma ou outra questão ali mínima de mudança, mas ele vai seguir muito essa lógica desse protótipo. Perceba aqui, então, que o protótipo que eu tenho agora é o protótipo da agenda do portal. O que é a agenda? A agenda é uma lista das oportunidades que eu tenho, ordenadas por data de próximo contato. Perceba que a gente tem um exemplo aqui, do telefone. Vamos supor que esse contato aqui, apesar dele ser uma pessoa jurídica, possivelmente, ou eu posso ter uma pessoa de contato internamente registrada no SIGAM, que seja uma pessoa física. Então, a LGPD lá está com base na pessoa física. Então, se o telefone ou o e-mail que for de uma pessoa física e ela estiver contida, nós vamos ocultar essa informação.
tá com asterisco ali, não foi combinado com o voto, né, do jeito que ele fez a view ali, mas nós optamos por colocar o asterisco, então, né. Clicando aqui eu vou, então, entrar na tela da oportunidade propriamente dita. Então, hoje a gente só tem o protótipo da tela web, né, da tela do portal, mas a gente vai seguir a mesma lógica, né, talvez com pequenas variações aqui, em função de questões técnicas do Magic para o ambiente web, né, mas elas vão ser muito similares. Percebam aqui que o telefone está restrito, né, e o e-mail também. No nosso protótipo aqui, então, vai ter um identificador aqui dizendo por que está restrito, né? Então, ali tem uma tooltip ali dizendo, né, que deve ser utilizado um contato, que ele não pode ser usado para contatos comerciais. E se eu clicar no olhinho aqui, né, no ícone do olho, ele vai aparecer a informação. Talvez vocês possam, por que eu oculto, mas mesmo assim eu mostro? É aquela questão que o Voto comentou, né, lá no início. Isso é muito mudança de cultura da empresa. E o Everton tem o contato aqui, nessa oportunidade, e aqui está oculto. Mas eu tenho no meu celular aqui o telefone do Voto. Nada me impede de eu ligar para ele. Ou eu tenho salvo o e-mail dele no meu Outlook. Nada me impede de eu enviar um e-mail para ele utilizando aquele e-mail. Como é que eu vou saber, se estiver oculto aqui, que o telefone que está aqui, que eu não posso ligar, ou não devo ligar, é o mesmo que eu tenho no meu celular? Então, por isso que a princípio, a tela vai ser iniciada com os asteriscos, e vai ter esse indicativo aqui que ele é restrito. Eu quero conferir de fato qual é a restrição, o Cigan vai mostrar. Então, diferente um pouco da lógica da view ali, onde nós ocultamos de fato a informação, aqui, junto com o comitê, a gente decidiu que a gente vai ocultar mais por primeira visualização do usuário, ele identificar, esse cliente tem algo aqui que eu tenho que observar, né, nesse tipo de contato. Ele quer confirmar, ele clica ali e confirma. Então, essas são as informações aqui que nós temos, né, mais visuais, né, que nós vamos conseguir identificar. Voltando aqui para a tela, né, lá, seguindo a lógica, né, do portal, quando eu for criar um registro novo, eu vou criar uma nova oportunidade. A gente sabe que lá no portal, na oportunidade, eu posso criar também um cadastro de empresas. Então, no momento que eu colocar aqui um telefone e ele estiver inserido naquela tabela, né, naquele cadastro de restrição, o Cigan automaticamente já vai identificar aqui, em vermelho, informe o contato sem restrição. Ele já vai acusar para o usuário ali, online, na tela, ali no momento do cadastro. E isso vai ocorrer também no desktop, naquilo que eu tinha comentado, em modo pesquisa, em modo de modificação, em modo de criação. Em modo pesquisa, eu vou entrar na tela da oportunidade, vai estar indicando lá que aquele contato que está na tela principal da oportunidade está restrito. Se eu não modificar aquela informação, o Cigan vai permanecer ali, porque eu tenho um legado para observar. Eu vou modificar aquela informação. Então, agora, nessa oportunidade da Cigan, eu vou tirar o contato do Voto e vou botar o do Rodrigo Strasburger. Se, porventura, o Rodrigo Strasburger também estiver contido no cadastro, o Cigan já vai gritar para ele. Então, vai pedir para ele colocar uma outra pessoa de contato que não esteja com a restrição, né? De protótipos, esses são os protótipos que nós temos hoje disponíveis, né, para essa apresentação, né, para esse bate-papo. Mas eles já estão em construção também, então, os protótipos da oportunidade, do desktop, da tela de acompanhamento, das fases e previsão aqui do portal, da própria consulta de contatos, né, Voto, do cadastro de empresas. Sim. Uhum. Então, todas essas telas estão em prototipação, né, nesse momento, e a próxima fase, após a prototipação estiver pronta, a gente vai partir para análise de sistemas e daí sim colocar já no desenvolvimento ali. Então, já está num fluxo de desenvolvimento, né, que a partir do início do desenvolvimento web, um dos fluxos de desenvolvimento é a prototipação, né, além tudo começa, né, com a demanda, com o levantamento de requisitos, a segunda fase, a segunda etapa é a prototipação e assim por diante, né? Então, já demos início aí
esse desenvolvimento e hoje está na fase da prototipação. Alguma pergunta, pessoal? Que eu tenha falado talvez muito rápido aí? Tudo tranquilo? Ninguém botou nada no chat, Ivo? Não, mas tá... É isso aí, Everton, tá perfeito. São os... Bem tranquilo. Uma pergunta, Everton. Sim. Na web aqui, tá? Então, pelo que eu verifiquei, tu vai estar oculto lá com os asteriscos, mas se o usuário der um clique duplo, ele vai poder visualizar a informação se ele quiser, né? Isso, exatamente. Isso vai funcionar, por exemplo, a web, bastante clientes estão usando na frente do caixa, por exemplo, para criar orçamentos, que os clientes também consultam, os usuários também consultam clientes, né? A ideia é que seja dessa mesma forma, padrão para todas as telas de consulta de empresas? Isso, na consulta de empresas, sim, seja onde ele for consultar, já vai estar identificado, mas hoje o primeiro recurso, o primeiro portal que vai receber, por exemplo, aqui na tela da agenda, né? Israel, desculpa te interromper, Everton, mas sim. Eu não sei se eu entendi bem, mas é que é o seguinte, ó, aqui o Everton está mostrando uma tela que é especificamente, né, ela é focada, direcionada para contatos comerciais. Então, aqui no primeiro momento, tu não visualiza a informação, que é justamente para o cara se antenar, né, de que alguma coisa há, certo? Agora, se tu for lá no cadastro de empresa ou nos contatos, a gente, e aí por isso está em análise, né, pela equipe de UI UX, né, que seriam, então, a experiência de usuário e o layout, enfim, para que a gente consiga, de uma forma, mostrar que algo existe naquele telefone ou naquele e-mail, mas não necessariamente lá nós vamos ocultar, tá? Porque é aquela história, né? Eu não preciso tirar a informação de todos os usuários. Se é essencial para o trabalho dele, né? Eu não vou dificultar fazendo com que ele sempre dê um clique para visualizar, entendeu? Então, assim, ó, são alterações, são evoluções que a gente vai conduzindo, né? E à medida que o próprio comitê vai identificando pontos de melhoria ou demandas, a gente vai ajustando, tá? Mas pensando naquela pessoa que precisa daquela informação o tempo todo, né? A gente tem que buscar facilidade. Eu não posso estar sempre fazendo com que ele dê 2, 3, 4 cliques para ter a informação. Não sei se a dúvida era essa. É mais ou menos essa linha, porque alguns usuários já se queixam dos cliques, né? Então, para usuários-chave que usam essa informação, que vão precisar dessa informação, eles vão chiar, né? Entendeu? Mas eu não sei se nesses casos da web vai ter algum direito, ou se foi pensado nisso já para colocar os asteriscos ou não, ou se ia ser uma tela padrão, digamos assim. É mais essa dúvida, na verdade. Israel, então, isso, pensando no CRM em si, tá? Hoje a gente não pensou em nenhum direito. O contato estando no cadastro de restrição, vai aparecer o asterisco. Ele vai poder ver se ele clicar. No teu exemplo ali, que tu provavelmente está falando lá do orçamento do Lojas, né? É que eu vejo mais, eu peguei mais atendimentos do loja usando a web do que do CRM por enquanto, né? Então eu tenho essa visão na minha frente, né? Sim, não, com certeza, e está contribuindo muito, tá? Não, lá ainda a gente não chegou nesse momento, né? A equipe sabe que vai ter a equipe comércio, varejo, sabe que ela vai ter um trabalho, logo, possivelmente vai ser logo a segunda equipe a trabalhar com isso, né? Mas não, lá na questão do orçamento lá do módulo lojas não tem nada previsto ainda, e falando aqui das telas do CRM, principalmente nessas telas de pesquisa, de lista, nós não pensamos ainda ou não colocamos no escopo algo que vai restringir, o Israel vai enxergar os asteriscos, o Voto vai enxergar com um indicativo lá que ao lado, vai enxergar o telefone, mas vai ter um indicativo ao lado lá que está restrito. Não, simplesmente vai ser através do asterisco em si. Quando ele acessar a oportunidade, daí sim ele tem a possibilidade de acessar o outro botãozinho lá, que é o olho, para ele poder visualizar. Tá, entendi, perfeito. Uhum. Não? Ok. O Everton, eu acho que eu perdi um momento, mas a web, ela não faz o uso também do recurso que foi apresentado pelo Voto?
Sim, mas são coisas distintas aqui, tá, Rodrigo? Tu perguntou para o Everton e eu me atravessei, né? Mas as configurações que eu tenho para restrição de informação de empresas e contatos, elas se estendem para o ambiente web, tá? O recurso que eu utilizar de variação de ambiente também eu posso aplicar no desktop, posso aplicar no ambiente web, tá? Mas agora, nessa demonstração do Everton, digamos que eu não faça nada do que vocês não façam nada do que eu mostrei, tá? Ainda assim, as telas de CRM terão este comportamento, tá? Porque assim, ó, é como a gente falou, eu tenho um cadastro de restrição de contatos, né? E eu tenho que evitar, né, que sejam feitos então os contatos através desses endereços de e-mail ou telefone. Então, independente de configuração, independente de variação de ambiente, se eu estiver em uma tela de contato de venda ou um e-mail marketing que eu vai enviar, se eu tiver essa informação dentro da minha lista de contatos restritos, eu já estou, né, aplicando isso. Então, até por isso que não temos direito para variar, para poder enxergar ou não nestas telas. O objetivo aqui é justamente mostrar logo de cara que ali há uma restrição. Ok? Perfeito, Walter, entendido. Joia. Isso, então, ao contrário, né, da questão lá das visões que o Voto mostrou ali, agora nós disponibilizamos o recurso do cadastro da restrição e também os componentes, os demais programas já estão todos tratados. Se eu não tiver nenhum conteúdo, nenhum registro nesse cadastro, significa o quê? Que estão todos liberados, está tudo como está hoje. Eu consigo enxergar todos os telefones, todos os e-mails e assim por diante. Agora eu coloquei o primeiro contato lá, que é o Rodrigo. Então, o Rodrigo, se ele estiver inserido em uma oportunidade, seja ela criada hoje ou criada há 6 meses atrás, quando eu entrar nessa oportunidade, eu já vou identificar que o Rodrigo solicitou, né, o seu descredenciamento desse tipo de contato comercial, naquele telefone ou naquele e-mail. Né? Então, esse é o respaldo que a gente vai ter aí. Então, primeiro momento, tratativas nos recursos principais ali do CRM, logo em seguida, provavelmente, lá nos recursos do Lojas, né, da equipe comércio, talvez, quem sabe, algum recurso depois no gestão de serviços, porque a gente sabe que tem clientes nossos que prestam serviço, assim como a Cigana, né? Então, talvez ele não utilize, não faça uso do CRM e sim esteja habituado a fazer uso de uma ordem de serviço para fazer algum tipo desse contato para oferecer algo. Então, ali também, depois, o BPM, se surgir a demanda, ele vai poder utilizar esse mesmo recurso. Né? Por isso que eu disse, esse cadastro em si está sendo desenvolvido em conjunto com a infraestrutura, por quê? Né? Porque a infraestrutura é quem provém todos esses recursos que são utilizados pelo SIGAM como um todo. Né? Correto. Eu acho que só para complementar essa questão aí que o Everton está mostrando, lembrando que independente de configurações, direitos e variação de ambiente, lá no cadastro de empresas aqui da web, né, no cadastro de empresas web e desktop, como eu falei antes, eu acho que eu provavelmente vou ter uma indicação, né, mesmo que eu não ocultando, mas vou ter uma indicação visual de que aquele número consta, né, numa restrição. Porque pode acontecer, né, do colaborador entrar nos contatos lá pela empresa para fazer alguma ligação e ofertar alguma coisa. Né? Então, tem que estar coberto também, certo? Isso. Então, lá não vai ter o asterisco, mas vai ter um indicativo. Muito provável. Isso aí. Esse é o programa. Uhum. Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, consideração, eu acho que a gente está chegando ao final, né, Everton, dos assuntos? Sim. Oi. Eu tenho mais uma só para finalizar e deixar registrado. Tranquilo. O cliente vai nos solicitar. Eu quero que o SIGAM não exporte os dados para CSV. Eu quero que o SIGAM bloqueie a geração de relatórios.
a gente tem o recurso de bloquear a impressão do relatório, mas não impedir de gerar o relatório, certo? Sim, isso aí. A configuração 792, ela não bloqueia a geração, ela bloqueia a impressão, e a exportação e também o salvamento, né, ou exportação de OLAPs. Ou seja, eu tenho uma tela, eu gero um OLAP, construo uma visão em cima daquele OLAP, e se eu estiver com essa configuração marcada, eu também não consigo exportar e nem salvar aquele modelo. Ótimo. Certinho? Bom, Everton, posso pegar o controle de volta aqui? Pode pegar aí. Eu tenho que finalizar daí a gravação, assim que... Isso, pessoal, nós já estamos nessa discussão, assim, há bastante tempo, né, e cada vez que a gente discute, surgem coisas novas, e como o Rodrigo comentou agora, que essa questão, né, se o cliente não quiser o relatório em si. Mas a gente sabe que é muito difícil restringir tudo, né, os clientes vão reclamar se a gente sair restringindo tudo, e também se a gente não fizer nenhuma restrição, eles vão reclamar da mesma forma, porque a SIGAM não provê nenhum recurso para apoiá-los nessa questão da legislação. Né? Porque a gente discutiu ali, mas eu não vou mostrar o telefone na tela do SIGAM, mas isso, o cara tem anotado na agenda ali e ele vai ligar. Né? A sanção não vai vir para o atendente Everton, a sanção vai vir para a empresa a qual ele está representando. Então, essa questão da cultura, essa questão de como as empresas vão se adaptar a isso, acho que ainda é muito particular de cada uma delas. Né? O que a gente veio trazer aqui é, de fato, a SIGAM está preocupada em dar ferramentas para os nossos atendentes, né? Não só da corporativa, mas de toda a rede, né? De como identificar isso e se precaver quanto a isso, mas se não mudar a cultura, se o vendedor não ele está cadastrado no SIGAM como usuário de CRM, mas não utiliza, ele utiliza a sua agenda pessoal, utiliza ali só o Outlook dele, nada impede dele fazer essas ligações e a empresa a qual ele representa sofrer a penalidade. Né? Certinho. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado pela participação. Né? O Everton e eu, a gente fica à disposição, então, quem quiser conversar conosco, tirar alguma dúvida que não tenha lembrado agora no momento. E eu acho que encerramos por hoje, né, gente? Muito obrigado, pessoal. Ok, muito obrigada. Obrigado. Um abraço para vocês, bom descanso. Pessoal. Nós que agradecemos a presença aí. Até mais. Até mais. Bom descanso.